Após o lançamento bem-sucedido do último capítulo de Boruto True Blue Vortex, o evento envolvendo o ataque do Code em Konoha finalmente foi concluído, levando o Code a um afastamento temporário do mangá e também colocando o nosso atual protagonista completamente em xeque, pois ele terá que lidar com inimigos muitas vezes piores do que o próprio Code. Porém, com esse caminho definido e após o grande impacto do último capítulo do mangá, finalmente podemos analisar o material com um pouco mais de calma e poder analisar, um dos pontos que deixaram mais dúvidas dentro desse último capítulo, que obviamente traz a possibilidade de trazer à tona um novo possível furo de roteiro dentro do mangá, em que dessa vez não seria apenas um furo e sim possivelmente uma cratera dentro de toda a cronologia de Naruto, envolvendo diretamente o Hiraishin que nos foi dado para o Boruto. Então, caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais sobre o tema, cola com a gente que hoje tem. Lembrando que inscrito brabo do canal já chega deixando o gostei logo no começo do vídeo. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrá-los que esse vídeo é uma crítica construtiva ao que o Kishimoto vem fazendo no mangá até então, e ao mesmo tempo que comentaremos isso, novas respostas podem ser dadas pelo próprio autor ao longo da publicação do mangá, para responder assim os problemas que citaremos aqui dentro desse vídeo, e eu te garanto que são muitos, então muita calma antes de sair comentando aqui embaixo, pois realmente temos o que analisar aqui. Enfim, como sabemos, no capítulo mais recente de Boruto, Kishimoto nos revelou que o Boruto é capaz de utilizar o Hiraishin no Jutsu, uma técnica absurdamente poderosa utilizada somente por ninjas da elite máxima de Konoha, sendo eles o segundo e o quarto Hokage. E como vimos nesse último capítulo, e seguindo um caminho diferente do que comentamos no início dos spoilers do capítulo 4, Boruto afirma com todas as letras que ele não é tão habilidoso com esse ninjutsu como seu avô Minato. Porém, ainda assim, Boruto foi capaz de utilizar algo que jamais imaginávamos que estaria ao alcance desse ninjutsu, que foi a possibilidade dele atravessar o espaço-tempo entre uma dimensão e outra, justamente para que o Boruto conseguisse perseguir o Code em sua caçada pelo Jubi. Um detalhe bem simples, mas que acaba entrando no famoso conceito do retcon. Retcon que, para quem não está tão habituado assim, significa continuação retroativa, ou uma ferramenta utilizada pelo autor para mudar um conceito já predefinido anteriormente na história. E em Naruto mesmo, incontáveis retcons são espalhados por todo o mangá, porém nem sempre esse tipo de mudança é necessariamente ruim. Porém elas podem se tornar um grande problema para o autor dependendo da forma como ele vai aplicar essa determinada mudança, já que elas podem acarretar em problemas em coisas que já foram escritas anteriormente dentro da mesma história. E então o ponto que eu quero que vocês tenham em mente dentro desse vídeo é que o Boruto tenha dominado de fato o Hiraishin, e ele acabou se mostrando menos habilidoso do que o Minato e fez um teleporte de fato entre uma dimensão e outra, algo que não estava previamente estabelecido dentro do conteúdo do mangá de Naruto. E eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando agora, mas Saulo, o Kishimoto está dando essa habilidade para o Boruto, e tá tudo bem porque o Boruto é um gênio e não tem nada de mais nisso. E é aí que eu te digo que realmente tem, e isso vem acarretando em problemas no mangá desde o capítulo 1, e que certamente você ainda não percebeu. Primeiramente, vamos começar comentando sobre o que o segundo databook de Naruto nos traz nas primeiras informações dele sobre o Hiraishin. E segundo esse guia, ele descreve o Hiraishin como um jutsu suplementar de rank S, que deu ao Minato, o pseudônimo de Relâmpago Dourado. Além de, obviamente, descrever rapidamente ali a fórmula do selo e o funcionamento do jutsu entre uma marca e outra, deixando claro que esse é um jutsu totalmente diferente do Shunshin no Jutsu do Shisui, por exemplo, e ao mesmo tempo deixando bem claro que esse se trata de um ninjutsu de espaço-tempo muito parecido com o jutsu de invocação, em que o usuário passaria então por um vácuo entre um ponto e outro de sua invocação, sendo que, obviamente, esse pequeno trecho deixa meio que em aberto que sim, o jutsu possa de fato atravessar entre dimensões, sim ou não. Porém, com o andamento do mangá de Naruto, fica claro que Kishimoto delimitou o Hiraishin ali, uma linha que ele não poderia atravessar, em que possivelmente ele nunca poderia fazer essa passagem entre uma dimensão e outra. E a gente tem diversos pontos espalhados pelo próprio mangá que comprovam que o Hiraishin não podia atravessar dimensões, pois caso pudesse, assim como foi mostrado com o Boruto no último capítulo, diversos furos de roteiro começariam a aparecer dentro da história de Naruto mesmo. Começando então pelo primeiro ponto, que a gente tem aqui, que é a
batalha do Minato contra o Obito. E quanto a essa luta, obviamente a gente já sabe que ela era uma batalha em que o Minato se preocupou o tempo inteiro em não ser sugado para dentro do portal do Kamui. E tanto da primeira vez em que ele quase foi absorvido, quanto da segunda em que ele e o Obito ali trocaram golpes de frente, né, um com o outro, a maior preocupação do Minato era realmente não se deixar ser puxado para outra dimensão, visto que tanto o Minato quanto o Obito sabiam que se o Minato fosse puxado para lá, a luta finalmente acabaria. Sendo esse então o primeiro sinal de que o Hiraishin não podia atravessar uma fenda entre uma dimensão e outra. Mesmo, obviamente, a dimensão do Kamui sendo uma dimensão exclusiva, ela ainda se passava ali em outro plano dimensional, então tecnicamente não daria. E o segundo evento que temos em Naruto mesmo é que temos uma análise mais detalhada do Hiraishin sendo dada pelo próprio Minato. E segundo o que sabemos até então, né, do mangá, o Hiraishin naturalmente funciona através do chakra do próprio usuário, em que ele se teleporta onde existir um ponto de chakra demarcado pelo próprio Minato. Sendo assim, ele poderia criar esses pontos fisicamente utilizando o Jutsushiki, né, ou a fórmula do selo, sendo ela criada através do chakra do próprio Minato, o que possibilita o usuário marcar tanto armas ninjas como as kunais, assim como também pessoas e locais com o selo da técnica. Porém, como vimos durante o confronto contra o 10 Caudas na última guerra, com o auxílio da maior técnica do Naruto, né, a capacidade de moldar o chakra e aplicar ali o chakra dele nos outros, Naruto foi capaz de conectar o chakra dele com o chakra do Minato e espalhá-lo por toda a aliança, fazendo com que o Minato fosse capaz de retirar toda a aliança de dentro da barreira carmesim que o Obito havia criado, possibilitando assim que todos saíssem vivos quando uma Bijudama foi jogada ali dentro daquela barreira, revelando então que o Minato havia distribuído o seu chakra com todos da aliança, inclusive Naruto e Sasuke. E assim como vimos ao longo da guerra, Minato pôde de fato dar suporte tanto a Naruto quanto Sasuke durante boa parte do tempo em que eles lutaram contra o Obito, pois o Minato já compartilhava o chakra dele tanto com Naruto quanto com Sasuke, podendo assim se teleportar livremente próximo deles. E até aqui então, tudo certo, porém, quando a batalha contra Kaguya começou, todos eles foram levados, né, para outra dimensão, exatamente para que Minato e os outros Kages não pudessem interferir diretamente como suporte naquela batalha. Porém, como comentamos antes, se o Minato pudesse atravessar entre as dimensões, ele poderia de fato dar suporte para o time 7 naquela situação, assim como mesmo poderia até mesmo resgatar o Sasuke sozinho quando ele foi jogado para Kaguya na dimensão do deserto, tirando totalmente a necessidade do Obito e a Sakura participarem ativamente daquela situação, assim como quando a Kaguya, né, utilizou ali a sua Gudodama para destruir toda a sua dimensão central, foi necessário que o próprio Hagoromo invocasse todos os Kages anteriores para ele poder invocar todas as bijus e todo mundo que estava presente na batalha contra Kaguya, coisa que se o Minato pudesse fazer, ele poderia ir até lá e levar todo mundo de volta, assim como ele fez com a aliança pouco tempo atrás na batalha contra o Obito. E portanto, pegando todos esses pontos, fica evidente que ao longo do mangá, o Kishimoto delimitou muito o Hiraishin do Minato para que ele nunca pudesse interferir em outros planos dimensionais. E com esse possível retcon colocado agora em Boruto, nessa edição aí dele poder teleportar entre uma dimensão e outra, ou chamamos isso de retcon ou chamamos isso de escolha do autor, tanto faz. O Boruto passa então a ser capaz de utilizar essa habilidade exatamente dessa forma, passando então possivelmente a mexer com eventos que já aconteceram no passado, que temos de fazer meio que uma vista grossa para imaginar que o Minato nunca utilizou o Hiraishin para ajudar na batalha contra Kaguya apenas porque era conveniente para o roteiro que ele não estivesse lá, sendo esse aqui um dos pequenos problemas que a gente tem nessa narrativa aí do Boruto com o Hiraishin. Porém, além disso, também existe outro detalhe dentro do Hiraishin do Boruto que também está meio que estranho até agora, que é o momento que ele chega em Konoha no final do capítulo 1. E como alguns de vocês já suspeitavam, o Boruto havia de fato vindo pra cima do Code a primeira vez com o uso do Hiraishin, e possivelmente com o aviso de um dos sapos ali do Kashinkoji que estava vigiando Konoha, sendo assim possível que o Boruto aparecesse em Konoha assim que o Code apareceu, já que ele acabou não sendo detectado pela barreira sensorial e nem pelo próprio Kawaki assim que ele teria adentrado os muros. Sendo assim, ele de fato veio com o Hiraishin. Porém, o que o capítulo deixa muito claro é que o Hiraishin do Boruto funciona através de medalhas com o símbolo de Konoha.
Medalha essa que o Boruto acabou colocando ali escondido no Code, né, junto de um sapo após acertá-lo com o Zuhiko, sendo assim possível que o Boruto teleportasse para outra dimensão quando o Code fugisse de lá. Porém, o que não faz sentido é que o Boruto nunca marcou o Code com o selo do Hiraishin, como se suspeitava que ele tivesse feito na batalha de 2 anos atrás em que o Sasuke foi derrotado. Pois caso ele tivesse feito isso, o próprio Boruto poderia ir atrás do Code na outra dimensão muito antes do Code invadir Konoha. Assim como também não faz o menor sentido em como o Boruto apareceu em cima do Code, sendo que o Code nunca havia sido marcado previamente para aquilo acontecer. A não ser, é claro, que o Code já estava com um sapo em sua roupa assim que ele entrou em Konoha, o que também não faz o menor sentido, visto que ele havia acabado de chegar da outra dimensão. Então se ele chegou de lá e já estava com um sapo, simplesmente o Boruto nem precisaria ter deixado ele entrar em Konoha ou até mesmo aplicar o Zuhiko em cima dele, porque ele poderia teleportar para onde o Jubi estava. Definindo assim que o Code jamais esteve marcado pelo Boruto e o Boruto acabou aparecendo ali com o Hiraishin em cima dele sem nunca tê-lo marcado. Sendo definitivamente essa uma das coisas mais estranhas do mangá até então, onde simplesmente nada no contexto do Hiraishin do Boruto faz sentido nessa cena, e nem mesmo na parte em que ele atravessa entre as dimensões. E, honestamente falando, nesse aspecto eu ainda espero muitas respostas do Kishimoto dentro dos próximos capítulos, para poder explicar um pouco sobre como essas coisas vêm acontecendo na narrativa do mangá, não sendo apenas tá acontecendo porque sim, é assim e ponto, o autor quer assim. Não, o autor já tinha definido uma coisa, e agora se ele tiver que mudar, ele tem que contextualizar muito bem aquilo ali para que não tenha furos na história. Afinal de contas, mexer com padrões já predefinidos até então podem de fato comprometer a estrutura narrativa do que o próprio autor definiu e do que o próprio autor quer passar. Porém, obviamente, essa é apenas a minha opinião, a minha análise sobre o Hiraishin do Boruto, e eu quero saber o que você acha. Acha que o Kishimoto realmente errou com o Hiraishin do Boruto? Comente aqui embaixo a sua opinião, lembrando que tudo que foi comentado até aqui não tem nada a ver com achismos e sim com os conteúdos estruturados pelo próprio autor ao longo do próprio mangá. Então, deixe sua resposta consciente do que foi comentado até aqui. E caso você tenha gostado desse vídeo, se possível deixe seu gostei, tamo junto, a gente se vê numa próxima e é nóis!